Muito bom dia, graça e paz. Hoje eu queria, de uma maneira breve, lembrar você e também a mim sobre algumas coisinhas da palavra que a gente sabe, né? Por isso que eu estou falando que eu quero lembrar, mas que são tão importantes, ajudam a gente a olhar para o momento em que vivemos, pensando não tanto nesse momento, quando esse momento não é tão agradável, ou muitas vezes é ruim, né? Mas pensando no futuro que nos espera. O pastor Horácio ele tem falado repetidas vezes em que o melhor de Deus está por vir. Em muitas lives ele repetia essa fala que é bíblica e, portanto, vale a pena ser repetida, que o melhor de Deus está por vir, né? E quando a gente pensa nisso, eu estava refletindo e meditando e pensando nessa questão do melhor de Deus para nós, o melhor de Deus para mim, para você. E acho que ninguém melhor do que o próprio Jesus Cristo para nos levar a meditar, nos levar a pensar, a refletir. Por quê? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus é Deus. E como Deus, ele não precisaria vir à Terra como homem, sofrer o que sofreu, viver o que viveu, ter as tristezas que teve aqui na carne, as tristezas no corpo, se sujeitando a algo tão inferior àquilo que ele é, mas ele decidiu fazer dessa forma. Ele, como Deus, poderia ter agido de maneira estalar de dedos. Sabe esses filmes que a gente assiste de ficção científica ou filmes de fantasia que tem um ser superior que ele estala o dedo e explode tudo e tal? Deus não precisava nem estalar dedo. Deus é Deus, ele é todo poderoso, ele faz, ele acontece, ele é o grande eu sou. Ele é tão poderoso que não há palavras para descrevê-lo. Então poderia agir de uma maneira que simplesmente fizesse, né, nos salvasse, mas ele quis demonstrar o amor dele para conosco, vindo e se colocando no nosso lugar, na posição em que nós nos encontramos de fragilidade, de sensibilidade, de limitação, para não somente nos mostrar o quanto nos ama, mas também para nos ensinar, que é outra coisa que a gente às vezes não para pensar, né? Eu estava compartilhando com os irmãos da minha célula como que é interessante que Jesus orava de uma maneira que ele não precisava orar. Você já parou para pensar nisso? Jesus ele se retirava, ia ao monte, a um lugar isolado, para ter um momento de intimidade, de exclusividade com o Pai, com Deus. Ele não precisaria, porque ele está conectado com Deus. Ele estava aqui na terra, mas ele estava o tempo todo conversando, o tempo todo em comunhão com Deus. E por que então que ele orava da forma como ele orava? Por que então que ele se retirava para lugares mais reservados para estar em oração? Por que então que ele fazia as coisas que ele fazia? Porque ele estava nos ensinando. Ele estava deixando para você e para mim um exemplo. E você sabe um exemplo que é muito importante também para você e para mim? É o exemplo da cruz. Jesus, ele optou por permitir ser crucificado. Jesus, ele, quando pensou na cruz, ele não pensou na cruz como algo que trazia a ele alegria. Muito pelo contrário. Se você se recordar do texto bíblico, Jesus falou com o Pai: se possível for, afasta de mim esse cálice, é muita dor, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus, ele olhava para a cruz e para o sofrimento que o esperava com muita tristeza, com muita angústia. E talvez você e eu olhamos para a situação que estamos vivendo hoje com esse mesmo olhar de tristeza, de angústia, de muitas vezes desespero. E eu estou aqui para lembrar você
Estou aqui para lembrar você que o que Deus tem para nós no futuro é muito melhor. E que após a cruz, a alegria vem por causa do propósito da cruz. O propósito que Jesus sabia que era o propósito da cruz fazia com que todo aquele sofrimento valesse a pena. E isso é interessante para você e para mim também refletirmos, né? Qual é o sofrimento que hoje tem tirado a minha paz, tirado, me angustiado, né? E primeiro, lembrar a você que se está tirando a sua paz, tenha atenção, porque Deus tem paz para você, independente das circunstâncias. Ouça as lives anteriores, as ministrações de domingo. Deus tem para nós a paz que excede todo entendimento. Então, se na angústia, se no momento difícil, a sua paz tem sido retirada, a sua paz ela não tem sido um acalento para você, cuidado, tenha atenção, verifique o que está acontecendo, por que você não está usufruindo daquilo que já te foi dado, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Agora, uma coisa importante também é nós olharmos para as circunstâncias sabendo das consequências daquilo que nós estamos vivendo. Se você está sofrendo por causa de um filho ou de uma filha que está afastado dos caminhos do Senhor, continue, persevere em oração, com sabedoria e com graça. Persevere no jejum, no cuidado, no amor, porque a palavra de Deus nos garante a vitória por meio de Cristo Jesus. Se você está enfrentando um momento difícil no trabalho, talvez sendo perseguido, perseguida, talvez por causa da sua fé, você tem sido importunado, você tem sido de certa forma perseguido. Nós damos graças a Deus que aqui no Brasil não tem a perseguição como há em alguns países do Oriente Médio e da Ásia e tal, mas aqui talvez você seja perseguido de uma maneira mais velada, pode acontecer. E o fato é que Deus tem para você e para mim a paz dele. E quando nós olhamos para tudo quanto vivemos, sabendo que o que nós passamos é temporário e tem um propósito muito maior, as coisas ficam mais fáceis. A gente tem que ter foco, a gente tem que olhar para Cristo. O que Cristo sofreu, com certeza, eu falo com certeza, foi muito maior do que o que você e eu sofremos, por maior que seja o nosso sofrimento. Saiba disso. O que Jesus enfrentou na sua carne é muito maior do que você e eu enfrentamos hoje. E para deixar a coisa ainda mais interessante, hoje você e eu temos em nós habitando o Espírito Santo. O Cristo que padeceu um dia, hoje ele habita em mim. Ele que já sofreu, ele que sabe. Ele pode sim, se eu permitir, derramar sobre mim a alegria dele. Ele pode sim, se eu permitir, derramar sobre mim a paz que excede todo entendimento. Sabe, a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, porque Jesus, quando ele sabia, né, quando ele estava lá se preparando, né, para ser preso, açoitado e crucificado, ele sabia o porquê daquilo. Ele sabia que aquilo ali era para trazer vida para você e para mim. Então, apesar do terrível sofrimento, apesar de ser algo tão inimaginável, ele sabia da consequência daquilo, ele sabia do porquê ele estava fazendo aquilo. Você e eu, às vezes, podemos olhar tanto para o problema que vivemos, que a gente para de pensar no que esse problema significa, num sentido mais amplo. Onde é que esse problema vai gerar, o que é que esse problema vai gerar no futuro? Por que eu estou passando por esse problema? Por que essa situação desagradável está acontecendo? É para que haja vida? É para que haja algo positivo, algo bom no futuro? Poxa, sabe, a gente tem que refletir. Eu sei e eu realmente sei que em momentos de angústia, nós muitas vezes nos concentramos naquele momento. Mas eu estou aqui para te falar que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Estou aqui para te falar que o melhor de Deus ainda está por vir. E momentos de angústia, situações difíceis, nós as enfrentaremos sim. Mas nós precisamos primeiro
primeiro, saber quem nós somos. Precisamos ter consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Consciência de que nós não somos crentes. E eu estou falando crentes no sentido pejorativo, mas somos cristãos, seguidores de Cristo. E seguidores de Cristo são aqueles que obedecem à palavra. Seguidores de Cristo são aqueles que olham buscando ver como Jesus via. Porque o projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida é qual? Não é ter uma família de filhos e filhas semelhantes a Jesus? Bom, se esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, precisamos buscar a Jesus. Precisamos buscar ser parecidos mais e mais com Ele. E como que nós seremos mais e mais parecidos com Jesus? Obedecendo. O que Jesus fez aqui o tempo todo, quando esteve na terra? Ele obedeceu, ele foi fiel, ele cumpriu com o propósito que Deus trouxe a ele. Jesus talvez, e não sei se você já parou para pensar nisso, talvez Jesus fale assim, cara, é tão legal ser carpinteiro, eu queria passar mais tempo na minha oficina lá com meu pai, construindo objetos de madeira, né? Poxa, por que ele não poderia ter esse desejo? Mas ele olhou para si e falou assim, não, o propósito que Deus tem para mim é um propósito maior do que esse, de dedicar a minha profissão, de dedicar mais a fundo e ficar talvez 10 horas por dia na minha oficina e aprendendo e fazendo outros objetos melhores e tal. O que não significa que Jesus não trabalhasse, tá? A Bíblia enfatiza Jesus como ministro, né, que pregava e tudo, mas a Bíblia simplesmente não fala qual era o trabalho dele. Eu trago um exemplo que a Bíblia diz para você, que é o de Paulo. Paulo, ele não só tinha esse ministério, viajava, plantava igrejas, cuidava das pessoas, como também trabalhava. Ele era fazedor de tendas, né? E ainda disse, aquele que não trabalha, não coma. Ele ainda foi enfático nisso. Então o que eu quero dizer com isso? Que não é para você largar seu emprego, não é para você sair correndo e virar um andarilho ou andarilha e falando. Não. Onde Deus te colocou? Aonde foi que Deus te colocou? Este é o seu campo missionário. É ali que você precisa olhar à sua volta as pessoas, independente da sua situação. É lógico que existem casos e casos. É lógico que talvez você está num momento que você precisa de ser cuidado, de ser cuidada. E eu não estou minimizando o seu sofrimento. Por favor, me entenda. Mas o Senhor te colocou num lugar. Se você está num momento em que o sofrimento é tão grande que você não consegue, saiba que Deus tem pessoas para cuidar de você. Você já faz parte de uma célula? Você já faz parte de um GCM, de um grupo menor? Durante a ministração do GCM, durante o período que estamos juntos na célula, nós nos conhecemos melhor. Há cristãos mais maduros do que eu que podem cuidar de mim. E isso é de uma maneira tão simples e tão gostosa que se chama amizade. Nada forçado, você não é obrigado a falar nada com ninguém, você não é obrigado a fazer nada sem o seu consentimento, sem a sua vontade. Pelo contrário, nós buscamos viver num ambiente de liberdade, porque Cristo nos libertou e porque Ele nos libertou nós somos verdadeiramente livres. E para encerrar, eu quero ler um texto com você que está em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, olha só, a alegria que lhe fora proposta no futuro. Então, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem
e nem se desanimem. Sabe, Deus tem para nós coisas maravilhosas, mas cuidado, porque nós, muitas vezes, eu falo por mim, gente, muitas vezes a gente fica tão focado, tão alienado em algo que a gente quer, ou em algo que está nos fazendo sofrer, ou em algo que a gente não quer, mas está vivendo, ou em algo que a gente fica tão intimidado que a gente deixa de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E, por fim, eu te convido a parar, respirar e refletir qual tem sido a sua situação hoje. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. E eu estou falando isso não é porque é bonito, não é porque é interessante, é gostoso de ouvir, não é porque a palavra dele diz que a vontade para você e para mim é plano de paz e não de mal, para que nós obtenhamos aquilo que necessitamos, aquilo que nós queremos. A palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como eu disse aqui. A palavra diz que o melhor de Deus está por vir. A palavra diz que nós devemos, assim como Jesus, olhar para Cristo, para nós não desanimarmos, para nós não nos cansarmos. Se você está cansado, você está cansada, se você está desanimando, olhe para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele também é quem age em nossas vidas. Como que eu posso fazer isso, John? É muito simples, é tão simples que a gente tem dificuldade de aceitar. É simplesmente entregar a sua vida a Ele. Tirar de si todo o peso e falar: Senhor, segura, me ajuda. E aquilo que eu falei durante essa ministração e durante tantas outras, obedecer a palavra de Deus. Obedecer às vezes parece pesado, mas não é. Porque se Cristo habita em mim, se Cristo habita em nós, o fardo é leve e o jugo é suave. E se está pesado para você, você ainda não conseguiu entender muito bem, converse com um cristão mais maduro. Peça para ele orar com você. Mas cuidado com quem você vai conversar. Eu estou falando para você procurar um cristão mais maduro na fé. Nós temos tudo necessário para usufruir do melhor de Deus. Temos tudo o necessário. E que Ele haja na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém.